Hoje é o terceiro domingo do mês, então logo mais teremos ceia. E aí, o que eu pensei? Iniciar, um livro e não dar sequência nele, aí acaba que cai no esquecimento para um outro fim de semana trazer aquela pregação expositiva como ficou combinado, da parte da noite a gente fazer a pregação em cima do conteúdo do livro. Então, todo terceiro domingo nosso é nosso culto de ceia. Então, eu pensei, no domingo da manhã, a gente sempre recapitular aquilo que foi ensinado. Então, nós vamos ter o primeiro domingo, o segundo domingo, e aí no terceiro domingo a gente faz uma pausa pela manhã, uma vez que à noite é o culto de ceia, e a gente revê, tira dúvida do que foi aprendido, Então, nós não tivemos o primeiro domingo, porque não havíamos iniciado. Nós iniciamos, na verdade, já com a exposição do livro, no domingo passado, que foi o livro de Romanos. Quantas informações! Então, gostaria da gente ter esse tempo para a gente reforçar alguns pontos, principalmente a parte que trata do objetivo do livro. Uma vez que as observações são apontadas. O que são as observações? Aquelas palavras que o Rony colocou, por exemplo, sobre casa, mar, são palavras que se repetem. Então, todo livro que tem uma repetição muito grande de palavras soltas, a gente no fim vai juntando e percebendo que o escritor teve uma finalidade de tratar daqueles assuntos. Então, ter as palavras repetidas do livro mostra que o foco do assunto, o que o autor quer tratar, estão relacionados àqueles termos, aquelas palavras. Então, o Rony colocou as palavras que se repetiam e explicou o porquê da repetição daquelas palavras. E aí eu gostaria de tratar sobre o que nós chamamos de método crítico. O que é o método crítico? O método crítico, isso daí nós vamos ter em todos os livros, é aquele resumo sobre quem escreveu, de onde escreveu, para onde escreveu. Então, o método crítico vai abordar essas questões e mostrar tanto evidências internas como evidências externas de quem é o autor do livro. Então, à medida que eu vou discorrendo, tenha liberdade para fazer alguma pergunta. Se já tiver, pode fazer agora também, tá certo? Então, nós vamos então falar a respeito do método crítico do livro de Marcos. Então, é uma observação que nos evangelhos nós não encontramos o registro do próprio autor. Nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. Diferente, por exemplo, das cartas. Tanto cartas paulinas como cartas do próprio apóstolo João, que nós lemos nesta manhã, eles se apresentam como o autor da própria carta. Então, quando o autor se identifica na carta, você não tem mais o que duvidar da autoria da carta, porque o próprio autor está se apresentando. Mas, como por exemplo o livro de Hebreus, nós não temos a apresentação do autor, e aí a dúvida paira, quem escreveu? Quando isso não acontece, do autor se apresentar, aí vai dar um trabalho com as evidências externas. O que são as evidências externas? Por exemplo, nós temos os pais da igreja. Então, o que os pais da igreja, em seus comentários, registraram sobre a autoria de tal livro? Então, vamos ter que ir os pais da igreja. Por que Hebreus é uma dificuldade muito grande? Porque não tem um comentário de algum pai da igreja firmando, que Paulo foi o autor, ou que Lucas tenha sido o autor. E aí, isso se torna um trabalho de pesquisa mais difícil. No caso do Evangelho de Marcos, apesar de não ter o registro dele no Evangelho, nós temos uma declaração muito importante, que é a declaração de um dos pais da igreja, e eu vou ler esta declaração para poder perceber que quando tem um comentário de algum dos pais da igreja, facilita.
Olha só o que Papias, no ano de 140, ou seja, no segundo século, falou a respeito do Evangelho de Marcos. Então, Papias, ele era um discípulo de João. Quando a gente fala dos pais da igreja, nós estamos nos referindo, provavelmente, a irmãos que viveram no segundo século, porque no primeiro século nós temos os apóstolos. Então, nós temos os discípulos direto de Cristo, que foram os apóstolos, e estes apóstolos cumpriram muito bem aquilo que o Senhor falou, por exemplo, lá em Mateus capítulo 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, aquela ordenança de Jesus a respeito de pregar o Evangelho, de fazer discípulo, os apóstolos, eles cumpriram esta obrigação muito bem, porque eles não só proclamavam, como nós hoje fazemos isso, como eles fizeram discípulos. É onde a igreja hoje tem uma dificuldade imensa, porque nós proclamamos a palavra, enviamos missionários, esses missionários, boa parte deles fazem a proclamação da palavra, mas no que diz respeito a fazer discípulo, nós temos uma dificuldade muito grande. Então, estes irmãos, eles não foram discípulos direto de Cristo. Os apóstolos que fizeram discípulos iam contando a estes discípulos a experiência pessoal que eles haviam recebido de Cristo. Então, estes irmãos estão no segundo século. Por exemplo, Papias, que era um patrista, Ele escreveu já no ano de 140. E olha só o comentário dele, eu vou ler. E peço perdão porque acabei não expondo aqui no Data Show como o Rony fez, porque um computador está fazendo a transmissão do culto e o outro eu precisava de usar para poder fazer a leitura. Então vamos ao comentário de Papias no ano de 140. Ele era discípulo do apóstolo João e ele era bispo de Hierápolis. E aí ele escreveu na sua obra, que é a Explicação dos Discursos do Senhor. O título da obra dele era Explicação dos Discursos do Senhor. E o presbítero dizia isto: Marcos, que foi intérprete de Pedro, pôs por escrito, ainda que não em ordem, o quanto recordava do que o Senhor havia dito e feito, porque ele não havia ouvido o Senhor nem o seguido. Mas, como disse a Pedro mais tarde, o qual transmitia seus ensinamentos segundo as necessidades e não como quem faz uma composição ou uma compilação das palavras do Senhor. Mas de tal forma que Marcos em nada se enganou ao escrever as coisas da qual ele se recordava à medida que Pedro ia falando. E pôs toda a sua preocupação em uma só coisa: não descuidar nada de quanto havia ouvido, nem de se abster de alguma palavra. Ou seja, como que as coisas estavam acontecendo? O Senhor Jesus já havia ressuscitado, já havia sido elevado aos céus, e esta ordem que o Senhor havia dado aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ide, pregai o Evangelho, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, esta ordem, ela ficou por um tempo reservada. Porque o Senhor foi elevado aos céus, ele havia sido preso, foi entregue pelos judeus a Pôncio Pilatos, e aí os romanos autorizaram a morte dele, do Senhor. O Senhor foi morto, ressuscitou, ficou alguns dias após a sua ressurreição já num corpo transformado. Então, os discípulos tiveram contato com ele, algumas pessoas, cerca de 500 pessoas aproximadamente, viram o Senhor. Então, a notícia de que o Senhor havia ressuscitado se tornou assim notória em toda Jerusalém, cidades vizinhas. Então a notícia se espalhou. Agora o Senhor, ele é, diante dos discípulos, elevado aos céus. E agora os discípulos têm a missão de cumprir tudo que o Senhor havia ordenado a eles. E o seu último mandamento foi este: olha,
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, ensine essas criaturas, essas pessoas que vocês vão pregar o evangelho, o discipulado, tudo que eu vos ensinei, então ensine a eles. E aí os apóstolos agora, eles estão num contexto em que o Império Romano apenas ouve a notícia, os judeus do outro lado ouvem a notícia de que o Senhor havia ressuscitado. Eles não foram de imediato pregar a palavra, porque os judeus queriam prender todos que comunicassem, que informassem, que falassem alguma coisa. Por exemplo, eu vi o Senhor ressuscitou. Porque os judeus estavam informando à sociedade o contrário da notícia. O Senhor havia ressuscitado, Maria, foi a primeira quem viu o Senhor, juntamente com outras mulheres ali, provavelmente Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. E aí elas foram as portadoras das notícias, elas deram a notícia aos apóstolos, os apóstolos não acreditaram, os apóstolos vão até a tumba, chegam lá, pedra removida, mas não viram um corpo. Depois que o Senhor apareceu a eles, então eles tiveram a prova, e aí depois o Senhor também foi elevado aos céus. Agora eles não saíram de imediato pregando a palavra, por quê? Porque os judeus estavam acusando os apóstolos de Cristo de terem roubado o corpo. Então a forma como os romanos e os judeus tinham para conter esta notícia, ele ressuscitou, era mentindo, dizendo que os apóstolos haviam subornado os guardas e roubado o corpo de Jesus, justamente para que a ressurreição fosse então apenas uma história contada pelos judeus. Os judeus então começam a procurar esses discípulos, então esses discípulos não saem de imediato pregando. E aí depois de alguns dias, cerca de 50 dias, vem o advento do Espírito Santo, e aí eles são cheios deste Espírito, e aí eles recebem capacidade para poder pregar com autoridade. E aí depois que o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, desce sobre eles, e aí sim, ousadamente, eles começam a pregar a palavra. A ponto da primeira pregação, uma explosão de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então o evangelho foi crescendo à medida que eles proclamavam e faziam discípulos. Então eles iam cumprindo com esta ordenança, e aí o evangelho se espalha, o evangelho cresce. Vem a perseguição, aí os romanos, os líderes religiosos percebem que não davam mais conta de conter aquilo, até porque em Atos capítulo 2 tinham judeus de diversos lugares, de diversas regiões, que foram impactados pela pregação de Pedro e levam o evangelho, mesmo ainda não tendo nada escrito. Não existia o livro de Marcos, que foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Mas estes homens voltam para as suas cidades e começam a falar do Senhor Jesus, do testemunho pessoal de conversão. Olha, a história narrada pelos judeus já era conhecida. A esperança que os judeus tinham do Messias já era conhecida. Então, a plenitude do tempo, inclusive, quando fala sobre isso, mostra que o próprio judaísmo foi um instrumento que facilitou a pregação do evangelho, porque se na cabeça dos judeus, daqueles que não moravam em Jerusalém, tinha um pressuposto de que o Senhor viria, que o Messias seria enviado, agora este judeu vai a Jerusalém, chega lá em Jerusalém, e aí ouve a notícia de que, olha, o Messias já veio. Percebam que se o Messias já veio, toda aquela pregação, expectativa do Messias, quando eles ouvem a pregação do apóstolo Pedro, eles voltam para as suas cidades glorificando a Deus, porque todo o conhecimento prévio que eles tinham do Messias, agora eles têm a informação de que todas as profecias se cumpriram, o Messias já veio, e agora ele está reinando no próprio coração. Então eles voltam com conteúdo completo, apesar de que ainda não tinha o evangelho escrito. Então, voltando aos comentários dos patristas, olha só, no ano 150
o que Justino falou. Ele era um apologista grego, e aí ele cita, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 17, você pode abrir, por favor, que foi a citação de Justino, capítulo 1, versículo 17. Quem encontrou, por favor, pode ler. Então, Justino, que foi um mártir, inclusive, no ano 150, ele escreveu um comentário deste versículo, se referindo a Marcos como autor. Então, se a gente pegar os comentários dos patristas, todos eles, sem nenhum dizer o contrário, todos eles vão concordar que, de fato, Marcos foi o autor. Porém, as observações, Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha um conhecimento muito fraco da língua corrente na época, que era o grego koiné. O conhecimento de Pedro na língua koiné era muito baixo. Então, Pedro pregava em aramaico, os seus sermões principais foi em aramaico, e o grego ele era normalmente numa conversa, onde ele podia falar, até discipular, mas num formato mais informal. Então ele falava assim, em grego, mas o conhecimento dele era muito, muito, muito baixo, diferente de Lucas, de Mateus, do grego. Então, os patristas vão apontar que a dinâmica se dava da seguinte forma: o apóstolo Pedro pregava em aramaico e João Marcos ia registrando, fazendo a tradução do sermão dele para o grego. Então, à medida que ele foi juntando essas pregações do apóstolo Pedro em aramaico, ele foi organizando essas pregações para poder ter registros do próprio evangelho, que foi o seu evangelho. Então, à medida que Pedro pregava, ele ia registrando não só pregações públicas, como também o próprio apóstolo Pedro, em conversas com João Marcos, ia narrando os episódios que o apóstolo Pedro, havia vivido com o Senhor. Então, à medida que essas narrativas foram sendo registradas, foi então se formando o evangelho que nós temos hoje em mãos, o evangelho de Marcos. Então, nós temos informações suficientes, para mostrar que João Marcos foi o autor do livro do Evangelho de Marcos. Aí no capítulo 1, onde nós lemos, no versículo 40, é uma outra informação que João Marcos foi o escritor do Evangelho de Marcos. Então, essa expressão no versículo 40: um leproso chegou perto de Jesus, rogando-lhes, de joelho, disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. São detalhes únicos do Evangelho de Marcos. A narrativa dos outros evangelhos se dá de forma diferente, usando expressões diferentes. Então, por conta desta expressão única do próprio Evangelho de Marcos, caracteriza que, à medida que Pedro narrava, Marcos registrava, e são expressões típicas do próprio discípulo, Marcos. Então, tem tantas outras passagens que são expressões únicas, daqui do Evangelho de Marcos, que o Rony fez aí o apontamento de boas partes. Então, são essas evidências internas. No capítulo 9, versículo 24 e 26, diz assim: Então o pai gritou: Eu tenho fé,
ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia deste menino e nunca mais volte a ele. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, disse o espírito mudo e surdo: eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos pensarem e dizer: morreu. Então nós não vamos encontrar nos outros evangelhos essas passagens, porque são passagens únicas daqui do livro de Marcos. E tantas outras que já foram então apontadas. Então nós não temos dúvidas de que Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, o próprio autor. Bom, vamos para Atos capítulo 12, versículo de número 12. Vamos começar do versículo de número 11. Atos, capítulo 12, versículo 11, diz assim: então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Então a casa de João Marcos era um ponto de encontro dos próprios discípulos, tanto dos discípulos quando eles estavam em Cafarnaum, como também das esposas, porque à medida que o Senhor percorria toda a Judéia pregando o Evangelho, elas tinham por costume, as esposas dos apóstolos, se reunirem na casa de Maria, mãe de João Marcos. Era na casa de Maria e na casa também do apóstolo Pedro, que ficava em Cafarnaum. Então era comum se reunirem nessas casas. Então, esta citação aqui de Atos são evidências externas, não fora da Bíblia, como nós lemos, né, algumas referências dos patristas, mas são referências de outros livros que mostram esta relação muito próxima do apóstolo Pedro com João Marcos. E aí tem também Colossenses capítulo 4, versículo 10. Você pode anotar essas referências. Nós vamos ler, né, o versículo 10 do capítulo 4, e eu vou citar aqui outras que você pode anotar para título mesmo de informação. Capítulo 4 de Colossenses, versículo 10, diz assim: Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Então, nós temos aqui informações do autor. Nós tivemos lá em Atos capítulo 12, a informação de que era comum os apóstolos se reunirem na casa dele. Aqui nós temos o apóstolo, no caso o apóstolo Paulo, fazendo comentário de que João Marcos se encontrava na companhia dele. Então, João Marcos, ele foi discípulo de João, como nós vimos, caminhou muito com o próprio apóstolo Pedro, então tinha também uma relação muito próxima com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Paulo, fez parte, né, de algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós temos
aquela informação em que o apóstolo Paulo despede João Marcos, né? Porque João Marcos havia o abandonado. E aí Paulo manda ele embora e teve uma discussão ferrenha com Barnabé por conta da briga que Paulo teve com João Marcos. Acaba que Barnabé não acompanha mais o apóstolo Paulo justamente por conta disso. Foi um dos motivos que eles se separaram. E depois o apóstolo Paulo vai pedir que João Marcos retorne. Olha, este vai me ser muito útil para o ministério, né? Então ele tinha uma relação muito próxima com os apóstolos. Eu vou falar as próximas referências que vai mostrar, né, esta relação dele com os apóstolos, sendo citado em algumas cartas. Filemão, capítulo 1, né, versículos 23 e 24, nós vamos ter esta referência. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Então, a relação dele com os apóstolos era uma relação muito próxima. São essas as evidências internas e externas, provando que João Marcos foi o autor do Evangelho de João. Agora, quando é que o livro foi escrito? Então, ele não foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, porque o primeiro, entre aí os anos de 48 a 52, livro de Gálatas, então 46 a 48, né, vai sempre ter aí 2, 3 datas, né, como opção, porque nem sempre a gente consegue fechar, mas dos evangelhos, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então, por conta daquela pregação que foi feita no domingo passado em Marcos capítulo 13, quando o Senhor Jesus fala, olha, não passará desta geração antes que tudo isto aconteça. Esta é uma prova que foi escrito antes do ano de 70, porque no ano 70 houve o cerco no ano de 68 e a destruição de Jerusalém no ano 60. Então, se Jesus está falando, né, que não iria passar da geração dele antes que aquilo acontecesse, nós temos a primeira informação de que foi escrito antes do ano 70, porque no ano 70 se cumpriu tudo aquilo que o Senhor havia dito a respeito daquela profecia narrada em Marcos capítulo 13. Então, se aconteceu no ano 70, o livro foi escrito antes do ano 70. Então, a data que temos provável do livro foi no ano 62. Ano 62, no máximo a 68, porque em 68 foi o cerco, né, de Jerusalém. Então, foi um tempo de grande conflito, de perseguição. Tudo que o Senhor Jesus narrou em Marcos capítulo 13 se cumpriu em 68 e completamente se consumou no ano de 70, com a destruição de Jerusalém. Então, quanto à questão do ano, também não temos dificuldade por conta da profecia de Marcos capítulo 13, que se cumpriu no ano 70. Bom, a outra informação importante é a respeito do contexto em que o livro foi escrito. Então, o que estava acontecendo com o Império Romano? Nós temos o contexto, por exemplo, da perseguição nerodiana, que estava acontecendo justamente neste período aí, do tempo que o livro foi escrito, no ano de 62, no máximo, né, a 68, e Nero foi um imperador que deu início, né, a severas perseguições contra a igreja. Então, a fé dos irmãos estava sendo pressionada, né, pelo próprio imperador, para que negassem a Cristo, porque os romanos não tinham costume de perseguir, né, as outras religiões. Percebam que quando eles herdam o império de Alexandre o Grande, Roma, né, destrói aqueles generais, herda o império. Então, o Alexandre o Grande já havia feito um trabalho importantíssimo de tentar unificar o império, de helenizar, de ensinar, né, a cultura, a língua. Então, quando o império
de Alexandre o Grande é dividido pelos seus generais, e depois, né, os generais perdem, e aí Roma assume o império, Roma não tinha dificuldade com as outras religiões. Tanto que a perseguição aos cristãos não se teve início com os romanos, mas sim com os judeus. Então, o que estava acontecendo no contexto em que o Evangelho de Marcos foi escrito? Nero inicia uma perseguição aos cristãos por conta de uma vaidade, porque os cristãos pregavam o culto exclusivo ao Senhor Jesus, Cúrios, que era um nome também, o Senhor, usado como título dele mesmo como imperador. Aí, quando ele percebe que o Cúrios não era ele, que ele não era o Senhor, ele começa então a perseguir e obrigar os cristãos a prestar culto a ele como Senhor, e não a esse Jesus. E aí inicia-se então uma perseguição, e os cristãos eram mortos, pendurados em madeiros. A história vai dizer que esses cristãos eram colocados para clarear as ruas de Roma, queimados, vivos, tochas humanas para clarear a rua. Depois ele, querendo compor, né, um poema, ele simplesmente incendeia uma parte de Roma, e aquele incêndio se espalha por várias outras cidades, vindo a destruir 12 de 14. E aí, quem leva a culpa? Os cristãos. Então, estes irmãos, eles estavam sofrendo perseguição por causa do nome de Cristo, por causa do seu Senhor, do Cristo, que eles adoravam, que a ele prestava culto, e aí eles começam então a sofrer perseguições. E aí então, João Marcos vai escrever de Roma, ele se encontrava em Roma quando este livro foi escrito, e ele escreve para a igreja que se encontrava também em Roma, irmãos que estavam sofrendo perseguição. Então, a fé destes irmãos precisava ser balizada, sustentada, fortalecida. E aí é por isso que naquela exposição que o Rony fez, né, que apresenta Cristo, sendo ele servo, este é o principal tema do livro de Marcos, apresentar a Cristo como servo. Por quê? Porque estes irmãos, muitos deles sendo escravos, servindo ao império e sendo hostilizados por conta da sua fé. Então, ao olhar que Cristo também era um servo, poxa, ele era semelhante a mim, que estou aqui também servindo. Então, eles se identificavam, né, pelo fato também de Cristo ser um servo. E Cristo serve com a sua vida, e em seguida ele passa a servir com a sua própria morte. Então os irmãos, quando eles pegam o livro de Marcos, eles se identificam com este servo, com Cristo, que mesmo sendo Cúrios, o Senhor, não é um Senhor qualquer, é o Senhor. Então eles se identificam com este Senhor, que serviu com a sua vida e também serviu com a sua própria morte. Então este era o objetivo do livro, para fortalecer a fé destes irmãos, para sustentar estes irmãos em Cristo, no Cúrios, né, neste Senhor, e não servir a César, não prestar culto a César, que, como falei, o Império Romano até então não tinha dificuldade nenhuma com os cristãos, não tinha dificuldade nenhuma com os judeus, dava autonomia, inclusive à deusa Diana, tantas outras religiões que existiam no primeiro século. Os imperadores não tinham dificuldade, né? Inclusive auxiliava, por exemplo, a deusa Diana foi construída por um imperador e financiada, toda a estrutura religiosa ajudava. Então Júpiter, que era o deus que o Império Romano tinha, né, como divindade e como centro também de adoração, antes dos imperadores reivindicar este desejo de ser cultuado, eles também tinham seus deuses, né, e não tinham dificuldade. Porém, com os cristãos, inicia-se uma perseguição. E aí, na história, nós vamos ver que, no século III, né, aproximadamente, quando se torna oficial o cristianismo como religião, aí nós vamos ver os imperadores construindo templos cristãos. Aí vamos ver na história que tinha imperadores que não aceitavam, por exemplo, cultos
a outros deuses. Aí eles destruíam, né, estes templos que passam a ser considerados pagãos. E aí vinham outros imperadores que não. Vamos sim manter o cristianismo como religião oficial, mas vamos também dar permissão, né, para que outros religiosos, outros grupos tenham seus templos. E aí a gente vê alguns imperadores reconstruindo os templos que foram destruídos, dando essa autonomia, né, essa liberdade religiosa. Então, o contexto, resumidamente, né, do Evangelho de Marcos é este. Foi escrito no ano de 62, em Roma. Então, foi escrito de Roma, para os cristãos que se encontravam também sofrendo perseguições em Roma, especificamente na cidade de Roma. Então, essas são as informações mais importantes, né, do Evangelho. Tem muitas narrativas no livro de Atos mostrando o contexto exato, né, destes episódios. E aí nós vamos fazer estes comentários em Atos quando estivermos em Lucas, justamente pelo fato de ter sido Lucas o escritor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos. E aí nós vamos finalizar, inclusive, no último livro dos Evangelhos que nós vamos ver é Lucas, porque nós já vamos fazer uma introdução histórica a partir do Evangelho de Lucas, no próprio livro de Atos, por ser é considerado, né, o livro de Atos, o quinto evangelho, como se fosse uma continuidade desses 4 evangelhos, e eles estão bem próximos, né, em termos de data. Qual é a ideia central, principal do livro de Marcos? Jesus é o verdadeiro Cristo. Resumindo então numa frase, ele é o verdadeiro Cristo, ou seja, ele é o Senhor, ele é o Senhor, e também o seu caráter de servo, para que esses irmãos se identificassem com Cristo, né? Poxa, ele também padeceu, ele também sofreu, ele foi morto, ele não negou a fé, ele perseverou até o fim, para que houvesse essa identificação destes irmãos com Cristo. Então, a razão pelo qual o livro foi escrito foi para atender a necessidade dos irmãos de Roma, de manter o Evangelho de Cristo, né, de conhecer a vida de Cristo e de se identificar com este Cristo, de ser fortalecido por este Cristo. Então, são essas informações assim que eu gostaria de condensar diante de tudo que o Rony falou no domingo passado. E eu elogiei porque eu vi que o Rony, pelo fato dele trabalhar com isso, né, na base da Jocum, ele está com as referências todas na cabeça. Percebe que ele não tem aqui anotação, sermão, tudo ali por conta de que trabalha com isso já há muitos anos, né? Formando todo ano, eles têm uma escola, que é a Escola de Estudos Bíblicos, né? Bom demais, eu falei, Rony, mas que coisa, você está com tudo na cabeça, né? Então, tantas informações que ele trouxe, eu gostaria de só condensar, né? A data do livro, o objetivo pelo qual o livro foi escrito. Sempre que a gente tiver essas informações, faça essa experiência, tire essa semana para ler o livro de Marcos. São 16 capítulos. Você lê aí 2 capítulos e aí no último dia você lê 2, né? Você vai ler aí, no caso, 4 capítulos no último dia, para dar os 16, né? Então, em 7 dias, lendo 2, você lê 14, aí no último você lê, ao invés de ler só 2 capítulos, lê 4. Ou no primeiro dia, lê logo os 4 e depois vai lendo 2. Leia essa semana o Evangelho de Marcos com essas informações. Poxa, o Evangelho está sendo escrito para fortalecer a fé de irmãos que estavam sofrendo perseguições por causa do Senhor Jesus. Aí vocês vão percebendo nas entrelinhas, né, as palavras específicas que ele vai usar, apresentando Cristo como servo, mostrando Cristo o tempo todo em ação, em serviço, né, o tempo todo curando, ensinando, servindo. Então, quando a gente tem essas informações em mente, a leitura passa a ser outra, no sentido assim de entendimento, porque a gente já está
com as informações do contexto histórico em mente. Amém? Vamos fechar então tendo um espaço de perguntas. Alguma informação que você queira agregar, acrescentar, tem aí então a liberdade para isso. Então tá tudo certo. Irmã Maria, algum comentário, minha irmã? Então, o catolicismo se tornou um desdobramento do dito quando foi promulgado, né, a religião, o cristianismo, como religião oficial do Império Romano, século III. Então, percebam que o Império, já aqui no ano de 62, né, antes da queda de Jerusalém, da destruição no ano 70, o imperador Nero começa a perseguir. E tivemos, depois do imperador Nero, tantas outras perseguições a esses irmãos. De repente, a ideia passa a ser a seguinte: quanto mais a gente persegue, mais eles crescem. Vamos nos unir a eles. E aí, quando é declarada a religião oficial do Império Romano, o cristianismo, então passa a ter uma harmonia religiosa. Aí é o que nós chamamos de sincretismo, né? Então, por exemplo, muitas doutrinas hoje praticadas pela Igreja Católica teve início justamente na oficialização do cristianismo como religião oficial, mas que também não queria, por exemplo, perder os celtas, porque dentro do Império existiam várias outras religiões. Então eles começaram a mesclar doutrinas para que não ficassem os outros povos ofendidos a ponto de querer se rebelar contra o Império. Então eles pegam o cristianismo, torna ele a religião principal, mas não mantém o cristianismo puro. Vão fazendo sincretismo com outras religiões, criando novas doutrinas. Por exemplo, aqui se tem o início do catolicismo, né? Só que a igreja, que nós somos, por exemplo, parte da igreja protestante, por conta da reforma lá em 1500. Mas quando a gente se refere à história antes da reforma protestante, nós não tínhamos outras igrejas, apesar de que já haviam acontecido outras divisões. Igreja, por exemplo, ortodoxa. A igreja se torna uma só no Império Romano, século III, e aí ela continua. Aí, a igreja de Roma se torna a principal igreja, e a igreja de Alexandria se torna também uma outra importante igreja. Então, essas duas igrejas, elas tinham uma relação tênue, por quê? Não sei o nome, né, do próprio imperador, que quis constituir, né, uma liderança sobre toda a igreja, criando o que nós chamamos hoje, né, do ministério papal. A primeira divisão que acontece dentro desta igreja é justamente porque a igreja de Alexandria não aceita o Papa sendo agora o único líder de toda a igreja. Porque a liderança principal que existia era os bispos, que aí a gente tem, né, fundamento histórico, bíblico. Paulo, né, elegia presbíteros e bispos sobre a igreja para que cuidasse da igreja. Quando a igreja de Roma coloca, né, como proposta de tornar o Papa o único líder supremo da igreja, aí pronto, foi o primeiro cisma. Aí a igreja ortodoxa segue de um lado e a igreja católica apostólica romana segue do outro. Essa foi a primeira divisão. Mas nenhuma e nem outra deixou de ser igreja. Elas não deixaram de ser igreja por conta disso. Aí a igreja católica se torna a principal, justamente porque a igreja de Alexandria, que não aceita o Papa, então eles seguem o caminho deles, porém a igreja católica vai se consolidando, crescendo, implantando, né, tantas outras igrejas. Onde havia uma extensão do Império Romano, existia um braço da igreja católica. Então, até onde o império predominava, a igreja católica se estabelecia, por obrigação, decreto, por lei. Então, podia chegar num vilarejo lá que não acreditasse em Deus, mas a igreja católica iria ser construída e todos eram obrigados a participar. Muita. Era imposição, né?
Então a igreja vai se desenvolvendo até Martinho Lutero. Por exemplo, os pré-reformadores, né, antes um pouco de Martinho Lutero, eles deram início à reforma, porém a reforma consegue realmente tomar corpo a partir de Martinho Lutero, que era um padre da igreja. E aí surge então um outro segmento da igreja, que é a igreja protestante. Então essa igreja do século III é a mesma do século I. Essa igreja agora de Martinho Lutero, já século XV, é a mesma igreja também do século XXI. Só que nós temos uma igreja extremamente corrompida, livros apócrifos, por exemplo. Por que que o culto aos mortos é uma prática comum da Igreja Católica? Porque aí, na canonização, na escolha dos livros para formar o nosso cânon, que são 39 no Velho, 27 no Novo, dando um total de 66 livros, eles inseriram os livros apócrifos. Por quê? Porque nos livros apócrifos, que nós não temos na nossa Bíblia, que são 7, existiam doutrinas, por exemplo, para adoração a Maria. Então, a igreja precisava de algum registro classificado como inspirador, como divino, né, como inspirado, para justificar as suas doutrinas. Então, eles foram inserindo, por exemplo, os livros apócrifos, onde eles encontravam um livro que justificava, por exemplo, o culto aos mortos, Macabeus. Aí eles foram inserindo estes livros, aí é por isso que quando a gente vai questionar alguma coisa, eles vão falar, não, mas está na Bíblia, está aqui, ó, 2 Macabeus, capítulo tal, versículo tal. Então é isso. Eles deixaram de ser igreja? Não. Porém, com essas tantas divergências que temos, né? E aí vamos falar, por exemplo, de igrejas protestantes dos nossos dias que se tornaram totalmente distantes daquilo que foi promulgado na Reforma Protestante. Por isso que aí nós temos classificações dentro deste segmento também de igreja evangélica, né? Igrejas reformadas, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas contemporâneas, que com as siglas mais modernas. Sim. 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 Então, eles criaram vários concílios, por exemplo, para tomar decisões. Agora, a reforma, quando fala, né, que é a sola escritura, né, que foi o tema principal da reforma, somente as escrituras, ela foi para combater aquilo que a igreja, por exemplo, fazia. Se você ouvir alguma, seja um padre, um bispo, falar, por exemplo, sobre a inspiração das escrituras, olha o que eles vão falar. Eles vão dizer que a igreja está acima das escrituras porque ela nasceu antes, né? Aí eles colocam então a igreja como quem escreve palavra de Deus. Se a igreja veio antes, então aquilo que a igreja fala é palavra de Deus. Então, eles já são discipulados dessa forma. O que o Papa, nos seus decretos, consolida como lei, aquilo se torna palavra de Deus, né? Então a Bíblia para eles, ela tem a visão de que não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, justamente porque aquilo que o Papa lá decreta se torna palavra de Deus, né? Então eles colocam acima das escrituras, como se aquilo que eles, né, escrevem tivessem a mesma autoridade e até superior à própria palavra de Deus. Então, quando Martinho, somente as escrituras, ou seja, somente as escrituras é a palavra de Deus. Aquilo que a tradição criou, aquilo que o Papa inventou, aquilo que foi escrito, isso não é palavra de Deus, né? Assim como a nossa confissão de fé de Westminster, né, não é palavra de Deus, apesar de ter o resumo das doutrinas, das principais doutrinas acerca de Deus, da igreja, mas não é palavra de Deus. Fala da palavra de Deus. Se tiver que acontecer uma reforma, a reforma não vai acontecer da palavra de Deus, mas vai acontecer acerca daquilo que se escreveram, do que se falaram, do que se fala sobre a palavra de Deus. Então, Calvino,
A igreja presbiteriana é uma igreja calvinista. O que Calvino escreveu é palavra de Deus? Não. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Ele escreveu sobre a palavra de Deus. Então, ele pode ter cometido alguns equívocos que hoje, né, os teólogos, à luz de alguns instrumentos que na época de Calvino, por exemplo, não existia, hoje, esses teólogos podem falar, não, Calvino cometeu um equívoco quando falou sobre tal assunto. E este assunto que Calvino escreveu e que hoje ele é considerado um equívoco, ele é reformulado sem nenhuma dificuldade. Agora, nunca, jamais, a palavra de Deus vai ser colocada, né, como um documento para um concílio decidir se é ou se não é. Né? É porque o nome católico significa universal, né? Então, nesse sentido, somos universais, uma igreja que está presente no mundo inteiro, né? Que é a Igreja de Cristo. Porém, seguimos a linha protestante, assim como tem quem segue a própria linha da Igreja Apostólica Romana, como tem quem segue a linha da Igreja Ortodoxa, por exemplo. Em 1954, se eu não estiver enganado, houve um encontro do Papa com o bispo de Alexandria, dessa Igreja Católica Apostólica de Alexandria, e a história vai mostrar que foi a primeira tentativa de uma reaproximação, depois de séculos de total distanciamento, né? Então é muito bom a gente poder ver a história da igreja, e acima de tudo a mão de Deus conduzindo. Se hoje a igreja protestante necessitar de uma reforma, Deus vai levantar os seus. Agora, o que nós temos dito como igreja reformada? Não há necessidade de uma nova reforma protestante, senão a necessidade de um retorno aos rudimentos da reforma que já foi feita no século XV por Martim e tanto por outros reformadores. A proposta é um retorno àquilo que já foi estabelecido como os princípios da reforma. Ele é o renovo. Mais alguma pergunta? Bom, então, vamos finalizar por aqui. Obrigado demais por você ter vindo, pela participação, que Deus continue nos conduzindo, nos abençoando, né, e despertando em nós este desejo ardente de buscar, né, de conhecer, de meditar na palavra de Deus, a fim de conhecer o Senhor, mas não apenas de conhecer para nos tornar sábios aos nossos próprios olhos, ou para simplesmente, né, eu conheço, estudei, eu sei, não, mas para tornar este Senhor conhecido. Amém? Sim, é um conhecimento para nos tornar mais quebrantados mesmo, né? E o conhecimento, ele passa a ter um propósito e um sentido maior quando eu compartilho. Então, compartilha, né?